Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred mais uma vez, e hoje nós vamos trabalhar com o material do PET, volume 6, oitavo ano, de língua portuguesa, da terceira semana do material, tá bom? Vale ressaltar que esse material vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma opção de acesso para o seu responsável, para que assim ele tenha mais uma opção de fazer chegar essa teleaula até você. Tudo bem? O que eu sempre falo, é importante que você esteja com o material impresso em mãos do PET, volume 6, oitavo ano, língua portuguesa, terceira semana, em mãos, para melhor acompanhar essa teleaula, porque o objetivo dessas teleaulas, dessa teleaula e de outras teleaulas que eu tenho gravado e colocado disponível para você, o objetivo é que auxiliar você na produção do material, na resolução do material do PET, tá bom? Eu espero que, com isso, eu consiga tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos para a teleaula. Atividade 1. Leia a informação a seguir sobre figuras de linguagem. Figura de linguagem, recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar. Metáfora. A metáfora ocorre quando se faz qualquer comparação sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita, como, tanto quanto. Exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Comparação. Chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, neste caso são utilizados conectivos de comparação, como assim, tal qual. Exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Personificação. A personificação ocorre quando se atribui características humanas àquilo que não é humano, como objetos ou sentimentos. Exemplo, eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo em minha direção. Na verdade, eu quero abrir um parênteses aqui e falar que a personificação ela é muito comum em fábulas, tá certo? Você vai ter muita personificação em fábula, ou seja, animais com características humanas, tudo bem? Então, vamos continuar. Metonímia. A metonímia ocorre quando se substitui um termo por outro. Essa substituição, porém, é feita pela proximidade de referências entre dois termos. Exemplo, comeu o prato todo. Hipérbole. A hipérbole corresponde ao uso intencional de expressões muito exageradas para se passar uma ideia. Exemplo, que demora, estou esperando há séculos. Ou seja, a hipérbole é exagerada, tá bom? Eufemismo. O eufemismo ocorre quando se utiliza expressões para atenuar uma ideia tida como agressiva ou desagradável. Exemplo, ele estava muito doente e acabou batendo as botas. Essa coisa de batendo as botas vamos falar assim, o eufemismo, ele tem muito do humor negro, tá certo? É uma coisa que tem o tom de humor em cima de uma coisa ruim, por exemplo, o caso da morte, né? Mas ele usou um tom, vamos falar assim, não é bem deboche, um tom humorístico, né? No caso, batendo as botas, está se referindo à morte. Então, isso é eufemismo, tá ok? O próximo, ironia. A ironia ocorre quando se expressa uma ideia por meio de uma construção que diz o oposto do que realmente se quer dizer. Exemplo, não para de chover. Que ótima ideia vir hoje para a praia. Então, a ironia ela é bastante usada, tá bom? Quando você está, por exemplo, querendo colocar um tom de crítica na sua fala, você pode usar a ironia, né? Você pode fingir que você está concordando, mas você não está concordando. Por exemplo,
Com chuva é uma ótima ideia ir para a praia, né? Por quê? Normalmente, se a gente for fazer uma interpretação literal, né? A gente vai normalmente à praia quando tem sol, não quando tem chuva, tá bom? Então aí a pessoa aí está sendo irônica, tudo bem? Paradoxo. Paradoxo ocorre quando duas expressões opostas são utilizadas de maneira que foge à lógica. Exemplo, ela achava o feio e bonito ao mesmo tempo. Então, esse paradoxo, duas coisas paradoxais, dá a ideia de duas coisas opostas, né? Então, isso aí que dá a ideia de paradoxo, tá bom? Antítese. Antítese que as coisas ficam mais opostas ainda, tá bom? O paradoxo, vamos voltar lá, ele foge à lógica, né? A pessoa era tão feia que ficava bonita, isso é paradoxo, né? Ele usou esses termos opostos, mas para fazer pode ser até que tem um pouco de ironia nisso daí, tá bom? Então, a antítese. Antítese dá-se quando utiliza palavras ou ideias de significados opostos. Essa é de significado oposto mesmo, tá bom, pessoal? Então, quem ama o feio, bonito lhe parece. Isso aí é antítese, tá bom? Continuando. Questão número 1, vamos para os exercícios. Nos textos abaixo, as figuras de linguagem são fundamentais para a sua construção e para os sentidos que se pretende criar. Leia os textos abaixo e diga qual ou quais figuras de linguagem aparecem em cada um. A gente tem o primeiro texto aí, texto 1. Um beijo. Um beijo fala mais que 1000 palavras. Um toque é bem mais que poesia. No seu olhar enxergo sua alma. Sua fala é uma linda melodia. Então, a gente tem aí, por exemplo, um beijo fala mais que 1000 palavras. Isso aí é uma hipérbole, né? Um exagero, né? Quer dizer que ele está exaltando o beijo da pessoa. A gente tem um toque é bem mais que uma poesia. A gente pode falar que é uma comparação, né? Está comparando o toque à poesia, mas ele é muito mais que a poesia, tá bom? Depois, a gente tem a metáfora, a gente tem os dois últimos versos. No seu olhar, enxergo a sua alma, tá ok? E sua fala é uma linda melodia. Isso aí é uma metáfora, tudo bem? Então, continuando. Texto número 2. Quem foi inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Então, quando a gente fala inteligente, a gente tem aí um tom de ironia, mas também pode ser uma antítese, né? É que eu usei antítese e a ironia, tá certo? Quando ele fala do inteligente, qual que ele está falando? Ele está exatamente xingando a pessoa, né? Então, ele está querendo dizer o oposto daquilo que está falando. Então, dá a ideia de antítese, tá certo? Mas o que eu acho que vai predominar aí é a ironia, tá bom? O eufemismo também, né? Quando a gente tem lá o inteligente, é uma coisa ruim, apagou tudo, né? É uma coisa ruim e ele deu um tom de humor para isso, tá ok? Isso aí pode ser considerado, sim, um eufemismo, tá bom? Depois, texto número 3. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não, ele que tá me olhando. Então, olha só, é uma metonímia, tá certo? Metonímia, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Questão número 2, vamos andar um pouquinho mais depressa. Questão número 2. Se você precisasse manter os sentidos gerados pelas figuras de linguagem nos textos 1 e 2, mas precisasse mudar as palavras, como faria? Reescreva os trechos nos quais a figura de linguagem aparece, mas utilize outras palavras. Ou seja, ele quer que você reescreva. Isso aí é até uma estratégia aí, pessoal. Quando a gente... quando ele pede, por exemplo, no exercício, para você escrever com as suas palavras, quer dizer que você pode reescrever um trecho que está no texto, sem mudar o sentido, mas você está colocando as suas palavras. Ou seja, você está fazendo uma versão daquilo que foi falado.
Então, mais ou menos essa a ideia. Você vai reescrever os trechos sem mudar o sentido das palavras, tá certo? Você vai mudar as palavras, mas não vai mudar o sentido do texto, tá bom? Então, por isso que ele usa muito essa coisa, escreva com as suas palavras, a gente escuta muito isso. Quer dizer o quê? Você vai reescrever um trecho do texto, por exemplo, mas vai mudar as palavras sem mudar o sentido, tá bom? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer aí, ó. O texto número 1, a gente tinha, né, uma hipérbole, uma comparação e uma metáfora, tá ok? Então, como que a gente vai mudar o texto sem mudar esses sentidos aí? Tem duas metáforas que eu falei, né? Então, vamos lá. A gente tem do lado esquerdo o texto original, do lado direito o texto que a gente vai mudar, tá bom? Só não mudamos o título, mas vamos lá. Um beijo fala mais que 1000 palavras. Um beijo fala mais que um dicionário, tá certo? Então, a ideia basicamente não mudou, tá ok? A outra, um toque é bem mais que poesia. Um toque apaga aquele é ali, tá bom, pessoal? Desculpa. Um toque vale mais que uma lírica, tá certo? Poesia a gente pode entender como lírica também, mas desculpa ali aquele é, tá bom? Apaga aquele é lá, tá certo? Então, um toque vale mais que uma lírica, tá ok? No seu olhar, enxergo a sua alma. No seu olhar, enxergo a sua essência. Tudo bem? Também está basicamente na mesma ideia, tá ok? O que a gente pode fazer? A gente pode usar a ideia dos sinônimos, tá certo? É claro que o sinônimo, ele não carrega toda a carga de semântica da palavra original, né? Às vezes muda um pouquinho o sentido, né? Porque a gente estuda na faculdade, por exemplo, a respeito de sinônimos, é que não existem sinônimos perfeitos, tá bom? Mas a gente pode usar essa estratégia de usar sinônimos, ou seja, palavras que têm o sentido parecido com a palavra original. Então, a alma normalmente é a essência do ser, né? Então, eu mudei a palavra alma pela palavra essência, tá bom? Sua fala é uma linda melodia. Sua fala é música para os meus ouvidos, tá ok? Então, aí a gente tem versões do texto original, tá ok? Depois, texto número 2, a gente tem uma antítese, uma ironia e um eufemismo, ok? Então, a gente tem lá o texto original. Quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? A gente tem. Quem foi a pessoa pura de sabedoria, ó, a ironia, né? Que usou o meu computador apagando todo o seu conteúdo. Então, pode ver que eu mudei as palavras, mas eu não mudei o sentido, né? Eu mantive, inclusive, a ironia, tá ok? Quando eu usei lá, a pessoa de pura de sabedoria, eu estou sendo irônico, né? Quando ele fala, quem foi o inteligente? Entendeu? Estou querendo dizer o oposto disso, né? Eu estou falando mal da pessoa, inclusive. Tá ok? Então, continuando. Atividade número 2. Leia a informação abaixo sobre variação linguística. Variação linguística é o movimento comum e natural de uma língua. A variação na forma de falar pode ocorrer devido a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. Dentro dessa variação, podemos encontrar o tipo de linguagem a qual se fala, formal oculta, informal ou coloquial, poética, técnica ou profissional, científica, regional, dentre outras. Então, a gente tem, leia os textos abaixo, só tem um texto aí no PET, né? E responda as questões a seguir. Então, a gente tem aí, ó, aí tá mais lotado que o armazém do Nhô Barnabé em dia de fiado. Os peixes não são burro, preferem o lugar assossegado, sem povaréu. É aqui que eu vou ficar. Então, uma tirinha do Chico Bento, tá bom, pessoal? Então, a gente tem uma linguagem, um linguajar bem específico, bem característico do Chico Bento, tá ok? Então, vamos lá para a atividade.
Número 1. Que tipo de linguagem foi utilizada pelo personagem da tirinha? Existem vários termos que podem definir a forma da variação linguística presente na tirinha, como oralidade ou coloquialismo. Mas também podemos definir a variação da linguagem como sendo a variação caipira. Então, o regionalismo, né, aquela região em que é falado aquele idioma, vamos falar assim, né, aquela forma de linguagem, aquele linguajar específico, ali a gente pode ver que está relacionado à geografia, ou como a gente chama de regionalismo, aquela região determinada em que as pessoas conversam daquela maneira, tá ok? E a gente pode ainda falar que o grau de formalidade é uma questão, é um ambiente bem informal, né? São pessoas que são possivelmente da intimidade da personagem, então ele utiliza essa adequação ao contexto que ele está inserido, né, que é um contexto informal, ele vai usar essa característica de linguagem que é regional, tá bom? Então, vamos continuar. Número 2. Que fator fez com que essa linguagem fosse empregada? Quanto à modalidade informal, podemos dizer que a intimidade entre as personagens deu esse tom informal que o aproxima do coloquialismo ou oralidade da língua. Mas, a esse respeito, também podemos dizer que o meio o qual é retratado o lugar onde estão as personagens também influiu na forma de linguagem adotada, pois sabemos que o caipirês sempre é retratado em regiões interioranas de nosso país. Então, a gente está falando aí de regionalismo, tá bom, pessoal? Vale lembrar que a variação linguística leva em consideração a região em que o dialeto é utilizado, assim como a origem étnica de determinada população. Então, o regionalismo, no caso aí o caipirês, que eu chamei, né, eu usei a expressão caipirês, ele é bem específico de uma determinada região do país, tá bom? Então, foi esse um dos fatores principais que levaram àquela forma de linguagem, ou seja, o autor da tirinha, no caso Maurício de Souza, quando ele criou a personagem Chico Bento, ele quis falar, é uma comparação com o personagem do Jeca Tatu, ok? A pessoa lá do interior, né? O Jeca Tatu, lembrando, é uma personagem do Monteiro Lobato, tá ok? Então, esse regionalismo, ele é intencional no caso da formação do personagem. Está querendo retratar exatamente a região, o regionalismo específico daquela forma de falar do personagem, tá bom? Então, vamos continuar. Número 3. Destaque os tipos de alterações notadas em relação ao que é considerado padrão. Mudança na forma de pronunciar as palavras, palavras novas, palavras com sentidos diferentes, mudanças na estrutura das palavras e frases com acréscimo ou supressão de letras, junção de palavras e outros. O que ele quer dizer com isso? Ele quer que você coloque aí coisas que são bem específicas daquele dialeto que é falado pelo Chico Bento, tá ok? Então, vamos ver a resposta. O aparecimento de expressões como tá, de, os peixe, num, são burro, preferem, assossegado, que, vou, ficar, são formas características da oralidade e bastante específicas desse dialeto caipira retratado na tirinha. Então, a gente tem ali, por exemplo, o que a gente chama de não existe concordância verbal ou concordância nominal. Quando a gente fala são burro, o correto seria são burros, né? Isso aí é uma concordância verbal. Os peixe, isso aí é uma concordância nominal, né? Deveria estar tudo no plural ou tudo no singular. Os peixes. Quando a gente fala de acréscimo, né? O caso num seria o não, né? Então, houve ao mesmo tempo supressão e acréscimo, né? O de, houve uma troca ali, né? Da letra E pela letra I.
Uma supressão, o tá, o certo seria está, né? A troca do i pelo e no que, a supressão seria vou, fica vou, e o fica, que é a supressão do R, né? Que seria ficar. Tudo isso aí são características específicas desse dialeto que está sendo retratado na tirinha, tá certo? É o que dá a identidade do personagem, aquele linguajar dele, tá bom? Então, vamos continuar. Questão número 4. Você nota que as mudanças destacadas na questão anterior também acontecem em sua fala ou no mundo de falar das pessoas de sua família ou comunidade? Pode dar um exemplo? Então, ó, sim, em um ambiente cheio de intimidade, como um ambiente familiar, a informalidade ou coloquialismo são bastante presentes. Termos como tá, de, a falta de concordância nominal ou verbal, como em os peixe ou são burro, são muito frequentes em um ambiente familiar e não podem ser considerados um pecado linguístico, e sim um contexto de adequação linguística. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe os momentos, ou seja, os contextos em que eu vou adequar a minha forma de falar, tá ok? Às vezes eu dou exemplo, por exemplo, de uma audiência pública, com um juiz, por exemplo, um julgamento, a modalidade que você vai utilizar, você vai modalizar a sua língua, ou você vai adequar a sua linguagem àquele momento formal, né? Então, você vai tentar chegar o mais próximo possível da gramática normativa, do uso formal da língua, tá certo? Agora, num ambiente familiar, a sua adequação vai ser, como você tem intimidade com aquelas pessoas, o uso da língua, você vai modelizar ele para um aspecto mais informal, mais intimista, com a sua família, sua mãe, sua esposa, sua namorada, seus filhos, seus irmãos, né? Então, normalmente com seus amigos, a gente usa uma modalidade mais informal. Então, o que está sendo dito com isso daí? Dependendo do contexto que eu tiver utilizando a linguagem, ou existe o certo ou errado, ou não existe, tá bom? Vamos pensar assim, se eu chegar num ambiente totalmente íntimo, ou seja, um ambiente familiar, usando a modalidade completamente formal da linguagem, é possível que talvez não haja comunicação. Assim como eu usar uma linguagem totalmente coloquial, né? Num ambiente formal. Talvez também não haja comunicação. Tudo bem? Então, isso tudo é uma questão de adequação linguística. A forma como você modaliza a sua linguagem para aquele determinado contexto. Tá bom? Então, vamos continuar aí, ó. Questão número 5. Transcreva para a norma padrão as falas ditas pelo personagem Chico Bento na tirinha. Então, a gente tem aí, ó, a gente teria: aí está mais lotado que o armazém do senhor Barnabé em dia de fiado, né? Os peixes não são burros, preferem o lugar sossegado sem muita gente. É aqui que eu vou ficar, tá ok? Então aí a gente tem a adequação da linguagem à norma padrão, a norma culta da língua. Tudo bem? Eu peguei tudo aquilo que era colocalismo, que era específico da linguagem oral, da oralidade, eu tentei tirar tudo aquilo que está lá na modalidade oral da língua, na modalidade informal, e tentei trazer para a modalidade formal, para a norma culta, para dentro das regras gramaticais. Tem várias formas da gente falar desse processo que foi feito aí. Ou seja, eu modalizei a língua para uma modalidade formal, para um contexto mais formal. Tudo bem? Então, pessoal, esse foi o final da nossa teleaula de hoje, tá ok? Eu espero que tenha sido tirado as dúvidas que vocês talvez tenham tido, tá certo? A respeito
das atividades do PET. Eu espero que vocês estejam tendo bons estudos. Na verdade, eu desejo a vocês bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.